este é o Momento Papo de Mãe. Questões em torno de incompatibilidade sanguínea entre mãe e bebê provocam muitas dúvidas e receios. Pode existir uma incompatibilidade do fator RH ou do tipo ABO. Dependendo do sangue da mãe, os riscos são maiores, mas com exames e controle é possível evitar consequências disso. Para nos explicar sobre este assunto, convidamos a ginecologista e obstetra Miriam Valigora e também está com a gente a Laura Capanema, mãe do Caio, de 1 mês e meio. Olha que bonitinho, bem pequenininho, aqui no Momento Papo de Mãe. Laura, qual é o seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo é B negativo. E aí, no pré-natal, você teve que fazer uma investigação por causa desse seu tipo de sangue? Tive, porque o pai dele é A positivo. E aí, logo nas primeiras consultas do pré-natal, a obstetra falou que a gente precisaria fazer o CUMBS, né? Isso é um exame. Que é um exame para poder investigar. Bom, é assim, ó, o problema da incompatibilidade, ele dificilmente afeta a primeira gravidez quando não houve nenhum outro evento, tipo perda fetal, aborto, mesmo gravidez tubária. Quando a mãe é negativa, que ela teve uma gravidez de um feto positivo, pode ter havido uma sensibilização dela contra o RH positivo do bebê e ela ter produzido anticorpos. Então, o CUMBS vai mostrar se você tem anticorpos circulantes contra o RH positivo, entendeu? É como se o teu bebê tivesse ali uma bandeirinha, eu sou positivo, e você, como você é negativa, seus anticorpos vão lá e querem tirar, aquela é assim mais ou menos que funciona, querem tirar essa bandeirinha. Ele é positivo? Não, ele é negativo. Ele é negativo. E pronto. Aí entra o outro assunto, porque existe a conduta de se fazer uma vacina, quando a mãe é negativa, fazer uma vacina, um rogão, um anti-RH, para quê? Para absorver esses anticorpos que porventura estejam circulantes, para evitar consequência para o bebê. Para o segundo bebê? Não, para esse bebê, quando muitas vezes se faz, porque assim, para evitar o risco, para prevenir o risco. Só que essa vacina se provou que em mais de 30% das vezes ela é desnecessária. Entendi. Como no caso da Laura, que o bebê dela nasceu negativo, então ela tomou uma vacina desnecessária. Ah, você chegou a tomar? Eu cheguei a vacina. tomar. Em torno de 30 semanas eu tomei essa vacina, o Entre Rogan. 28 a 30. Isso. Então, Agora, se ele é negativo, se ela for engravidar ela não novamente, tem- ela precisa tomar, aí não precisa tomar a vacina. Ela não tem risco teórico para uma próxima gravidez. Por quê? Porque o risco existe quando a mulher já tem anticorpos anti-RH circulantes. Por que que é tão Por que que ainda acontece? Não é tão frequente, mas por que que ainda acontece? A gente tem que ver que nós estamos num centro de excelência. São Paulo, eixo Rio-São Paulo, a medicina é um pouco mais, né, completa, mais eficiente, mas ainda acontece. Por quê? Porque muitas vezes uma mulher tem um aborto e ninguém se liga, resolve o aborto e não pesquisa, não se preocupa com o RH. Agora, doutora, vamos deixar claro, porque eu imagino que muitas gestantes que nos acompanham vão ficar preocupadas. Se elas não têm o RH negativo, elas precisam fazer alguma investigação ou não? Aí, tudo bem. Se a gestante é RH positivo, Isso. ela não precisa fazer nada. Agora, existe o risco da incompatibilidade ABO. Mas por que se fala pouco e por que não se faz nada? Porque a ABO é só 2%. Eu tenho que dizer que aconteceu comigo. Acontece, né? Com a minha Acontece. segunda filha, a incompatibilidade ABO, e eu pesquisei muito na época e entendi que eu, tendo sangue O, ao ter a primeira filha sangue B, criei anticorpos. O que não e é na comum. segunda filha... Mas pode acontecer. Então, deve ter E a tido uma segunda passagem... filha recebeu. Então, deve ter tido uma passagem maior de sangue do seu bebê para você na ocasião do parto ou durante a gravidez, e que não é comum, não é usual. Mas nessa incompatibilidade, existe uma forma de prevenção, como no RH negativo, ou não? Assim, não é rotina. Se a mãe é positiva, não é rotina fazer o CUMBS. Mas se fizer um CUMBS, pode ser que apareça, que ele alerte. Entretanto, aí entra o papel fundamental do pediatra e do neonatologista, para ficar atento para uma icterícia prolongada, uma icterícia maior do que a esperada. Mas e daí o que acontece se não tem esse cuidado todo? A mãe é negativo, teve o positivo. O que pode acontecer? O risco é para a mulher ou é para o bebê ou para os dois? O risco maior é para o bebê, porque existe o risco de a mãe ir do sangue da mãe ir atacando o sangue do bebê dentro do útero.
E aí o bebê tem até as consequências já durante o seu desenvolvimento ou ao nascer. E aí mas pode isso culminar na primeira gestação já ou na segunda? Só se teve não o houve abortamento, imunização, numa primeira gravidez, se a mãe não tem anticorpos anti-RH, não haverá nada. Agora, nós estamos vendo como é que faz. Se a mãe já é imunizada, ela já tem um monte de anticorpos anti-RH e tem um bebê positivo lá. Aí, esse sangue pode ir agredindo o bebê dentro do útero e o bebê pode desenvolver aquilo que se chama eritroblastose fetal, que aí pode ser feita quando diagnosticado. Se nota, por exemplo, um edema maior, fígado aumentado, tem vários sinais ultrassonográficos que vão levantar a suspeita. Então, eu tenho uma mãe RH negativa, ela é CUMS positivo, é uma grávida que vai ficar sob vigilância contínua. Como? Eu vou prestar atenção no desenvolvimento do bebê e em sinais indiretos de uma eventual isoimunização com a agressão do bebê. Mas aí tem que fazer tudo isso durante a gestação ainda. Tudo no pré-natal. Se não fez durante a gestação e o bebê nasce com alguma sequela, aí não tem... Porque a gente ouvia falar antigamente de fazer a troca de sangue do bebê. Exatamente. Quando eu diagnostico dentro do útero, pode ser feita a transfusão intrauterina. Se a gente coloca um sangue RH negativo, já dá para manter por tempos... E adiando, né, o parto até um momento crítico, onde eventualmente se adianta o parto para evitar que continue essa agressão. Assim, tudo fruto de uma vigilância muito estrita. Vamos supor que você não fez o diagnóstico e aí o bebê nasceu, também no pós-parto imediato dá para atuar, eventualmente fazendo uma transfusão imediata, evitando... Aí isso vai evitar sequelas? Pode evitar sequelas. E quais as sequelas, se você não fizer nada disso, doutora? Da doutora? agressão são várias, né? É bem complexo, mas basicamente consequentes do depósito dos complexos antígeno-anticorpo, pode comprometer rim, pode comprometer sistema nervoso central, a própria destruição das hemácias, provocando uma hiperbilirrubinemia, pode provocar depósito no sistema nervoso central, culminando com aquilo que a gente chama de kernícteros, que são lesões de sistema nervoso. Enfim, nós estamos, assim, eu estou de pintando... casos extremos. Um leque grande aí de consequências. Fazer antes, né? Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre a incompatibilidade ABO. O Momento Papo de Mãe já volta, fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e, olha, hoje estamos tendo uma aula aqui sobre incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê. A gente já explicou no bloco anterior as questões da incompatibilidade por RH, né, doutora? E essa incompatibilidade ABO, que foi o que aconteceu comigo e com a minha segunda filha. Por que acontece? É na troca de sangue? Essa troca sempre assim, normalmente, raro, né? Normalmente não tem uma comunicação grande e direta entre o sangue da mãe e o sangue do bebê, tá? Então, por isso que muitas vezes uma mãe RH negativa, que leva uma gravidez RH positiva, não vai virar o CUMS, não vai mostrar sinais de que está sendo imunizada. A mesma coisa vale para os outros tipos sanguíneos. Então, além de que a incompatibilidade ABO é muito rara, ela responde por só 2% das incompatibilidades, para que haja produção de anticorpos do seu sangue contra o sangue do seu bebê, tem que ter tido uma imunização, tem que ter tido uma passagem, aí algo diferente na sua gravidez, às vezes um trauma, um acidente em que houve passagem de sangue, às vezes até traumatismos placentários, às vezes uma pequena malformação. E na hora do parto. E, doutora, quais as consequências dessa incompatibilidade ABO? Então, a incompatibilidade ABO, ela é mais contundente do que a RH. Mais grave? Pode ser mais grave e às vezes porque também não é pesquisado imediatamente. Às vezes nasce um bebê com uma icterícia e que progride, porque pode progredir pela passagem de anticorpos pelo leite da mãe. Então, e às vezes o pediatra não é a primeira coisa que ele pensa na pesquisa, né? Mas no exame da bilirrubina, ainda na maternidade, né, é possível saber se a icterícia é fisiológica e daí ela é mais simples? Claro. Porque veio no meu exame lá que era uma icterícia por ABO. Daí essa icterícia muito alta, às vezes as pessoas acham, a icterícia não tem problema nenhum, mas se ela atinge
de níveis muito altos, pode atingir o sistema nervoso. Claro. Então, as maternidades onde os berçários vão seguir protocolos, fica alerta. Então, e a primeira orientação mesmo numa incompatibilidade ABO infelizmente, impedir, suspender a amamentação, porque pode continuar passando anticorpos pelo leite da mãe. Laura, quando você engravidou, sabia que o seu sangue era RH negativo? Você foi pesquisar se a sua mãe também era RH negativo? Como que foi a gestação dela? Minha mãe também é RH negativo. E, por coincidência, eu tenho 2 irmãs e são todas negativas também. Então, seu pai deve ser também, ou não? Meu pai é negativo também. Porque quando é negativo, então, quando é negativo, sempre é negativo. Então, nunca foi uma questão na minha família, né? Foi a primeira vez que alguém, as minhas irmãs também não têm filhos, mas não precisaram se preocupar, porque tem parceiros negativos, eu acho. Eu fui a primeira que teve positivo. Isso, né? Porque negativo também é minoria, aí não é? Aí vamos entrar num outro assunto, que assim, a gente acha que se apaixona, que é tudo a gente que escolhe. Não é nada, são os genes da gente que escolhem. E ele nasceu, foi parto normal? Foi parto normal. E você pretende ter segundo filho? Já está pensando, bem recente, né? Ele é bem pequenininho. Por enquanto, não. Mas caso eu venha ter um segundo filho, eu tenho que me preocupar, tenho que fazer... Se você é negativo e seu marido é negativo? Não, eu sou negativo, ele é positivo. Deve sempre fazer o CUMS. Foi o que eu fiz na gestação dele, mas o fato dele ter nascido negativo... Não te imunizou. Não me imunizou. Se você fizer agora, por exemplo, você vai ver que o teu CUMS continua negativo. Tá. Quando o CUMS vira, é que você, vamos supor, você já está lá com o CUMS positivo, aí tem que prestar mais atenção. Tá. E, doutora, a gente sabe que o sangue O é o doador universal, mas só pode receber de O. Então, a mãe com sangue O, que é o meu caso, ela tem... aí que tem o risco maior da incompatibilidade ABO? Se você... existe. Existe um risco maior. Mas o que aconteceu, assim, você entende que as mães O não necessariamente vão ter bebês do mesmo tipo. Tem então, que ter todo um monte comum. de equações aí que deram nisso, não né? é comum. Nossa, deve ter um monte aí de grávida pensando agora no tipo sanguíneo, no fator RH. Mas por isso que é tão importante sempre fazer o pré-natal, sabe? Né, Porque doutora? eu gosto de chamar a atenção para um outro aspecto também. Não é o papel da mãe ficar preocupada, é o papel do médico orientar adequadamente, tranquilizar e não deixar... Porque gravidez e parto foi feito para dar certo. Né? Foi feito para dar certo. Então, as intercorrências são apenas intercorrências. É aí que é o papel de você fazer um pré-natal bem feito e bem orientado, ter uma boa relação com o seu médico, tirar suas dúvidas. Isso. Eu sou contra você ficar pesquisando, porque aí se você aí você vai já chegar com uma série de dúvidas que muitas vezes... pesquisar com médicos, aí sim. Com médico, perguntar, daí muitas vezes o médico vai te indicar alguma coisa para você ler a respeito, para evitar preocupação desnecessária, né? E a gente sabe que informar é fundamental também, Exatamente. né? Quanto mais informadas as pessoas estão, né, melhor para evitar tudo isso. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigada. A participação do Caio, tão bonitinho. Acabou de acordar. Ele é um fofo, né? Esses bebês aqui estão muito bem educados, né, gente? Ninguém chora, ninguém dá escândalo. Muito fofo. Oi, Caio. Obrigada, viu, Laura? Obrigada. Doutora. Obrigada a vocês. A doutora está nas redes sociais? Instagram e Facebook, Miriam Valigora. Tá legal. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Você está grávida e tem dúvidas? Então escreva pra gente que os especialistas respondem no programa. Até a próxima. Tchau.